uma MAN. Já a WAN são onde você tem a necessidade de trocar informação de uma rede onde o, está geograficamente distribuída. Você tem uma rede aqui em Recife, em Pernambuco, agora não. Eu quero abrir uma filial em São Paulo, eu quero abrir uma filial no Japão. Então a distância geográfica e o tamanho da sua rede aumentou. Imagina que você tinha antes aqui uma rede no Recife antigo com 30 computadores, uma outra LAN em Boa Viagem com 50 computadores. Aí não, agora você tinha as duas LANs isoladas, você interligou as duas, teve uma MAN. Não, agora eu quero abrir uma filial em São Paulo. Bom, você vai abrir uma filial em São Paulo na Paulista, você vai ter uma LAN lá em São Paulo. Bom, aí eu quero abrir uma LAN no Morumbi. Aí você tem uma outra LAN no Morumbi. Você vai interligar as duas, uma na Avenida Paulista e outra no Morumbi, bom, você vai ter uma MAN. Não, agora eu quero interligar São Paulo com Pernambuco. Aí essa interligação, a rede como um todo, é uma WAN. Então a diferença básica entre LAN e WAN é a possibilidade de expansão. Ou seja, a WAN ela cresce o suficiente, ela abrange computadores numa localidade maior. Então, quando você vai classificar uma rede, olha, essa rede aqui é LAN WAN, primeira coisa, se ela está restrita a um ambiente específico, a um prédio, a um galpão, ela é uma LAN. Se você já tem sites diferentes na mesma cidade, bom, ali já é uma MAN. Agora, se você já tem estados em outra parte, do outro lado do planeta, bom, aquilo ali é uma WAN. Ok? Imagina a figura que mostra que você pode ter as WANs, a interligação das WANs pode ser para o rádio, para o satélite. Quando a gente estiver estudando os meios, os componentes, a gente toca específico nas linhas de transmissão. Então, quais os componentes do WAN? Eu tenho os hosts, ou seja, cada computador, as linhas de transmissão, circuitos, canais, troncos, eu tenho roteadores, que conexão entre as linhas de comunicação e subredes. Então, a internet é um exemplo de WAN, da rede mundial de computadores. A intranet é uma rede local que utiliza a mesma estrutura técnica da internet, ou seja, mas ela implementa mais mecanismos de segurança que restringem o acesso à dependência da organização. Imagina, bom, a intranet da Universidade Federal Rural de Pernambuco significa que a rede local, a LAN da universidade, que ela tem acesso à internet, mas ela fica restrita a todos os serviços, servidor de arquivo, servidor de e-mail, ela só funciona se você estiver dentro da Universidade Federal. Agora, se a Universidade Federal, a UFRPE, ela quer disponibilizar um extranet, então vai ser aquela sua rede local, aquela LAN, que ela vai oferecer algum serviço remoto. Então você, por exemplo, de casa você acessa o SIGA, ou seja, você está acessando a extranet da rural. São os serviços remotos que você acessa quando você não está dentro daquela rede. Certo? O servidor é um computador ou dispositivo capaz de oferecer um recurso de rede, um serviço de rede. Ou seja, o servidor ele não é apenas uma máquina, ele pode ser ele não é apenas um computador físico, ele pode ser um equipamento de rede rodando um software específico para aquilo. O cliente é um computador ou dispositivo que vai acessar os recursos da rede. O protocolo é a linguagem comum entre os componentes da rede. Meios de transmissão são os meios que transmitem os dados, ou seja, você vai ter as informações trafegadas, trocadas entre um ou outro computador, ele precisa passar por algum meio. E placa de rede, ou NIC, Network Interface Card, é que vai permitir a conexão entre os computadores. E você tem alguns hardware de rede específicos, como concentradores, hubs, switches. O protocolo é basicamente vai definir o formato, as regras,
como que um computador vai se comunicar com o outro. É mais ou menos um protocolo social da rede, que a gente vai estudar nos outros capítulos. Então, os meios de comunicação, você tem o primeiro, o cabo, o cabo coaxial. Por exemplo, onde que você encontra um exemplo de cabo coaxial? O cabo coaxial da, da sua TV por assinatura. Você tem uma antena em cima da sua casa ou na janela, etc., que ela está apontando com o satélite. Para chegar até o seu receptor, a comunicação do seu receptor com a antena é através de cabo coaxial. Então, nos primeiros computadores, eram utilizados cabos coaxial, que ficavam restritos a uma velocidade menor. Você tinha limitação de distância, você não poderia passar um cabo coaxial com tantos a mais de 200, 300 metros. Você tinha também a limitação da quantidade de computadores que você conseguia colocar. Então, nas redes, no modelo ponto a ponto, o cabo utilizado era o cabo coaxial. Cabo patrançado, ou seja, é um cabo aonde você tem quatro pares entrelaçados, protegido por uma malha, por revestimentos plásticos, que são cabos mais resistentes à interferência, que você pode ter distâncias maiores, velocidades maiores. Fibra ótica é um meio de transmissão propriamente utilizado quando você vai ter transmissão de dados a longa distância. Por fim, você tem ondas de rádios, infravermelho e micro-ondas. E a gente tem as placas de redes, que são aonde você vai colocar uma interface de rede em cada microcomputador, em cada host da rede, para ligar o meio de transmissão. Na primeira placa, a gente tem uma placa de rede Ethernet, onde você vai ligar um cabo de rede. Na segunda, já é uma placa de rede sem fio, que você vai estar utilizando o meio, o ar, para a transmissão, ondas de rádio. E rádio de rede, você tem o roteadores, ele é utilizado para interligar redes diferentes, ou seja, ele vai ligar uma LAN numa WAN. Então, toda vez que você tem uma WAN, sempre você vai ter que ter um roteador interligando essas LAN. Até numa MAN também, às vezes você tem um roteador para interligar essas redes. Então, o roteador é para cada tipo de necessidade ou meio de transmissão, certo? Por exemplo, nessa figura a gente tem embaixo uma LAN que ela é interligada o switch F é interligado ao switch E, que é interligado ao switch B, que é interligado ao switch C. Então tudo isso aqui é uma LAN, ou seja, o switch é um equipamento de rede utilizado no modelo cliente-servidor, certo? Para você estar interligando as suas estações. Por exemplo, você tem um switch de 16 portas, significa que você só pode ligar 16 computadores nele. Aí você quer interligar mais computadores, 24, ou então você coloca um outro switch de 32 portas, 24 portas, e liga um switch no outro, como eu tenho aqui a interligação do switch F no switch E. Então, se sua rede local, sua LAN tem 200 computadores, significa que em média você vai ter 200 dividido contando suítes de 24 portas. 200 dividido por 24 é a quantidade de suítes necessários